percebe pela Bíblia, que na verdade não é bem assim, tá? Não é bem assim. Somos um corpo e precisamos estar em união de membros. Então, a doutrina dos desigrejados é uma doutrina que fere os princípios da palavra de Deus. E anote aí algumas passagens bíblicas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Efésios capítulo 5, verso 21 a 24 e Hebreus capítulo 13, verso 17. Agora, qual a missão da igreja? Primeiro, não somos um povo desocupado. Segundo, não somos um povo descompromissado. Terceiro, não somos um povo desinformado. Temos uma missão. E qual é essa missão? Primeiro, a missão da igreja é pregar e ensinar, a exemplo de Jesus que pregava e ensinava. Tá? Anote umas passagens bíblicas aí novamente. Marcos capítulo 16, verso 15. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Atos capítulo 1, verso 8. A igreja tem a obrigação de pregar para ganhar e ensinar para permanecer. A pregação recruta novos crentes. O ensino alimenta e amadurece esses crentes. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Então olha aqui a importância da missão que a igreja tem. A segunda missão que a igreja tem é prover meios de adoração. Como a igreja pode prover meios de adoração? A igreja é um grupo de verdadeiros adoradores que, quando reunidos, promovem um ambiente de adoração onde Deus é adorado. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 diz assim: O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja feito tudo para edificação. Então perceba que quando a igreja se reúne, precisa haver a adoração, porque a igreja tem essa capacidade de prover os meios de adoração a Deus. Anote mais duas passagens bíblicas. Romanos capítulo 12, verso 1 e Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Terceira missão da igreja: prover comunhão religiosa. Precisamos entender que o ser humano não foi criado somente para viver, mas também para conviver. E quando se trata de igreja, cada irmão precisa viver e conviver em comunhão com Deus e refletir essa comunhão entre os irmãos. Então, a comunhão que você tem com Deus vai ser refletida na comunhão que você tem com seus irmãos. Salmo de número 133. Depois você dá uma lida nesse salmo. Na igreja primitiva eles tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versos 42 a 44. Comunhão entre os irmãos vai muito além de um aperto de mão no começo ou no final do culto. Isso é forte, né? Quarta missão da igreja: sustentar uma norma de conduta moral. O que é conduta moral? A igreja é sal da terra e luz do mundo. Como luz do mundo, ela afasta toda a ignorância moral. E como sal, ela se preserva da corrupção moral deste mundo. A igreja deve ensinar os homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. Olha que missão importante da igreja. A igreja é o que mantém preservado ainda na terra tudo que é de moralmente correto. Quando ela sair daqui, tudo que restará será trevas e podridão. Que forte isso, hein, gente? Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é a missão da igreja: ser sal da terra e luz do mundo. Você é cristão? Eu faço essa pergunta. Você é cristão? Você tem o dever de preservar e conservar o equilíbrio moral e espiritual da sociedade em geral.
O mundo jaz no maligno, porém nós estamos em Cristo. Temos que ser diferentes. Crente que se mistura na sociedade caída não é como o sal. Então olha como que essa matéria vai nos desafiar. Olha como essa matéria vai nos confrontar. O crente que se mistura na sociedade caída, ele não é como o sal. Tá? Que o sermão principal da sua vida seja a sua própria conduta, disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Onde começa a igreja? A igreja começa no lar. Tá? E todo lar deve ser uma igreja em miniatura. Famílias sólidas, igrejas saudáveis. No princípio, a igreja começou nos lares. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que a igreja sempre estava reunida dentro de uma casa, junto com uma família. Então, aí cada família precisa ser uma igreja em miniatura. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Para você que é chefe de lar, chefe de casa, a sua família é o seu primeiro rebanho, é a sua primeira igreja. Tá? E em quinto lugar, a igreja e as boas obras, a quinta missão da igreja, praticar boas obras. O que a igreja precisa fazer para que a sua mensagem afete o homem em todos os seus aspectos, espírito, alma e corpo? Esse é o desafio da igreja. O que a igreja precisa fazer para que a sua mensagem atinja o homem no seu espírito, alma e corpo? É uma pergunta. O que a igreja precisa fazer? Seguir os passos de Jesus e da igreja primitiva, o molde perfeito da igreja verdadeira. Aleluia. E aqui eu encerro dizendo para você mais 3 passagens bíblicas para você anotar. Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Tiago capítulo 2, verso 15 a 17. E Atos capítulo 11, verso 27 ao 30. Que Deus abençoe sua vida, tá? Que você possa assistir essa aula, compartilhar com alguém essa aula, claro, tá? De uma maneira bem resumida essa aula. Resumi aí 1h30 de conteúdo em apenas 30 minutos, 35 minutos agora, tá? Mas eu espero que tenha sido de tamanha valia para você que não pôde estar presente na aula. E para você não ficar sem o conteúdo, tenho certeza que você leu o livro em casa, estudou a lição em casa, mas aqui essa videoaula aqui com alguma explicação adicional, tá? Que você possa aproveitar bem esse conteúdo. Leia todas as passagens bíblicas que eu citei, tá? E fique por dentro desse assunto. E até a nossa próxima aula. Espero que você possa estar presente com a gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.